E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o Caio ficará horrorizado com a revelação da Petra sobre o verdadeiro culpado pelo acidente envolvendo Daniel. Como ela foi capaz de fazer isso com meu irmão, o próprio filho dela? Essa mulher é uma verdadeira psicopata, Petra. Falará o peão. Caio, o alvo era você. Ela achou que fosse você que fosse pegar o carro. Ela armou tudo isso pra você, Caio. Responderá a Petra, que relatará ainda todos os crimes da mãe. O Caio, fora de si, prometerá fazer mais um estrago naquela família e, diante do Antônio, irá jogar toda a lama no ventilador. O senhor sabia que foi ela, essa mulherzinha aí, a Irene, que causou a perda do nosso irmão Daniel? O senhor sabia que foi a Irene que sabotou o carro e que causou o acidente dele? Dirá o rapaz, aos prantos, enquanto olha firmemente para Megera. Ela tentará se defender, mas o Antônio a mandará calar a boca. Nem mais uma palavra, sua maldita. A partir de hoje, você pagará com a sua vida pelo que fez. Vire de costas agora e nem mais um pio. Ordenará, enquanto aperta o pescoço da cobra. A Irene, vendo que não terá outra escolha, perderá a cabeça e apelará para sua última alternativa. Não, você não teria coragem de fazer isso. Eu saio, Antônio, como quiser, mas saiba que eu não vou me ferrar sozinha. Dirá ela, que em seguida efetuará um disparo, fazendo com que mais um personagem fique entre a vida e a morte. Além disso, fora de si, a Megera sequestrará o Danielzinho e o levará consigo em sua fuga. O que ela não poderia imaginar é que a Graça não a perdoará por isso e deixará todos assustados com o que fará. Meu Deus, Graça, ela não tá respirando. Você deu fim nela, Graça. Dirá o Jonatas, ao ver uma cena complicada diante de sua casa. Agora já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que a Irene fosse presa antes de causar qualquer mal ao Danielzinho. A Petra continuará dizendo: minha mãe sempre te odiou, Caio, você sabe disso. No momento de raiva, ela resolveu te tirar do caminho de vez. Ela pagou para sabotarem os freios do carro que você sempre usava. Só que essa sabotagem, naquela noite, foi o Daniel que pegou o carro no seu lugar. Explicará. Então foi a Irene, mas isso é horrível. Ela deu fim no próprio filho. Como você ficou sabendo disso? O meu pai também sabe, Petra? O Caio questionará. Não, parece que só o Ramiro e o Kelvin sabiam. Eu procurei o Ramiro hoje de manhã. Ele não queria falar, mas o Kelvin acabou contando todos os crimes da minha mãe. Revelará a Petra. O Caio se impressionará ao saber que há mais crimes e perguntará do que a Petra está falando. Ela está envolvida nos crimes que vieram depois. O atentado contra você e o tio Ademir, quando vocês desconfiaram que o falecimento do Daniel não tinha sido um acidente. Também com a morte do mecânico e da mulher dele. Depois, quando o Sidney voltou, a minha mãe acabou com a vida dele também. O Kelvin falou tudo e o Ramiro acabou confirmando. Contará ela. A jovem ainda falará que a Irene fez de tudo para o Antônio não saber de nada e afirmará que tem certeza de que a criminosa está envolvida no fim da Ágata. A Irene? Ela também deu fim na minha mãe? O Caio dirá, chocado. Calma, deixa eu te explicar. No meu depoimento para a polícia, eu disse que não estava em casa naquela noite. Mas, na verdade, eu fui lá sim. Eu cheguei a ouvir os tiros. E quando entrei na sala, eu vi a minha mãe com a arma na mão. A Ágata tinha acabado de falecer. Ela diz que quem atirou foi o Ramiro e que tinha ido lá naquela noite para proteger nosso pai. Só que o Kelvin diz que viu ela atirando.
denunciará a Petra. Que loucura tudo isso, Petra. A sua mãe é uma criminosa em série e ela tem que pagar por todos esses crimes na justiça, afirmará o protagonista, ainda abalado por tudo que ouviu. Eu só sei sentir nojo de ter uma mulher dessa como minha mãe. O delegado precisa saber disso, Caio. Nosso pai também, afirmará. Nesse momento da descoberta, o Caio se verá na obrigação de fazer justiça pela perda do Daniel. Meu pai precisa saber de tudo isso, Petra, e eu vou lá falar. Ele precisa saber. Essa mulher já enganou todo mundo por muito tempo. Não é justo? Responderá o filho mais velho do fazendeiro, que procurará pelo Antônio. O Caio colocará para fora tudo que sempre engoliu da Irene quando descobriu o que ela foi capaz de fazer para garantir que a sucessão do Antônio ficasse apenas para um único filho. A vilã se culpou muito por ter dado fim ao filho favorito, mas sempre deu um jeito de manter a história em segredo. De chantagem a mais crimes, ela sempre deixou tudo por baixo do tapete, mas isso chegará ao fim. A Irene não conseguirá mais negar que é a verdadeira autora, e o Antônio se trancará no quarto com a mulher, onde exigirá que ela conte tudo em detalhes. Anda, desembucha! Isso que o Caio e a Petra contou é verdade? Eu quero apenas a verdade. Quero que me diga o porquê. Exigirá. Antônio, eu não me sinto bem falando sobre isso. Por favor, vamos esquecer o que aconteceu, dirá. O quê? Esqueceu o que você fez? O Daniel nem meu filho era. Eu só descobri isso naquela noite maldita, a noite da perda dele. Mas eu amei aquele menino como se fosse meu filho de verdade. Mais do que amei a Petra e muito mais do que amei o Caio. E eu nunca escondi isso de ninguém. Começará a falar o Antônio. O diálogo começará a sair do controle e o fazendeiro já dará sinais de loucura. Ele ficará emocionado a cada palavra, segurando-se para não chorar diante da víbora. O Daniel era o filho perfeito, era o sonho de qualquer pai. A perda dele foi o momento em que eu mais sofri nessa vida. Eu chorei essa perda do seu lado, nós dois apoiando um ao outro. Continuará. Ele, então, a obrigará a verbalizar o que fez. A Irene ficará sem ar, mas o Antônio não dará trégua e mandará ela colocar logo tudo para fora de uma vez. Todos os dias eu tenho que fazer um esforço enorme para esquecer. Não me faça reviver tudo outra vez. É difícil para mim, Antônio. Eu o amava muito. O Daniel era meu tesouro. Implorará a Irene. Mas o vilão insistirá e ela começará a dizer aos poucos. Você sabe que para mim o Daniel sempre foi o filho mais amado. Ele era perfeito em tudo, desde pequeno. Estudioso, educado, carinhoso, brincalhão, tão diferente dos irmãos. A Petra sempre tímida, medrosa, arredia. O Caio um bruto, sem modos. Eu queria um futuro brilhante pro meu Daniel. Lembrará a madame. Ele berrará que ela está o enrolando e mandará engolir o choro. Assim, vendo que não terá mais saída, a megera irá direto ao ponto. Desde que você avisou que ia escolher só um sucessor, eu comecei a me preocupar. Eu fiquei com medo de que você escolhesse o Caio, mesmo sendo Daniel a escolha certa, a única possível. Mas você não se decidia nunca, e a minha relação com o Caio foi piorando. Poucos dias antes da perda do Daniel, o Caio e eu tivemos uma briga. Explicará. Nesse momento, entrará cenas inéditas dessa briga dos dois. A discussão não terá nada demais, só o Caio falando que os conhecimentos do Daniel não eram suficientes para ele assumir os negócios,
tocar as fazendas do pai. Antônio, eu fiquei furiosa com a arrogância do Caio, mas eu sabia que ele estava certo, e então eu decidi que ele tinha que morrer. O resto você já sabe. Como eu ia imaginar que justo naquela noite o Daniel ia pegar aquele maldito carro? Ainda mais no estado de nervos que ele estava. Mas a culpa de tudo isso não é minha, Antônio. É do Caio. Argumentará a bandida. Ela pedirá perdão, e ele afirmará que jamais conseguirá perdoá-la. Eu não sei nem como é que você conseguiu continuar vivendo depois da tragédia que provocou. Eu sinto pena de você. Sinto uma repulsa que nunca conseguirei perdoar. Agora saia daqui. Eu nunca mais quero te ver na minha frente. Nunca mais. Vociferará o fazendeiro. A Irene olhará bem nos olhos do Antônio e prometerá ir embora, pedindo para ele não se preocupar. Ela afirmará que, sem o apoio dela, o Antônio é apenas um menino, sem aliado algum, e que ele sentirá a falta dela na cadeia. Que você apodreça sozinho, sem ninguém ao seu lado, Antônio. Finalizará. Revoltado com a impunidade, o Caio perderá a cabeça e a puxará pelo braço, afirmando que precisa dizer umas verdades para ela, antes da megera acabar na prisão, que é o lugar dela. Você é uma criminosa. Sempre cuidou de tirar da frente as pessoas que te atrapalhavam. Só que o seu castigo chegou antes do que você imaginava, não é mesmo? Eu não queria estar na tua pele, Irene. Você deu fim no seu próprio filho, o filho que você mais gostava. Não deve existir castigo pior nesse mundo. Berrará o mocinho. Ela começará a chorar e se cansará de negar. Cala sua boca, Caio. Era você que devia ter morrido, não o meu filho tão amado. Balbuciará a madame. O Antônio quase infartará diante do confronto. A Petra chorará copiosamente e o Luigi ficará boquiaberto, sem reação nenhuma. Fala mesmo, confessa, sua bandida. Deu fim no Daniel e depois foi chorar no enterro. Você não vale nada, Irene, nada. Nem você, nem esse homem que antes eu chamava de pai. Vocês dois se merecem e vão pagar por todos esses crimes. Todos, porque eu vou falar tudo que eu sei, sem esquecer nenhum detalhe. Dirá o Caio. O Antônio mudará o tom autoritário de sempre e pedirá para o filho não fazer nada que possa se arrepender. Aliás, eu vou agora mesmo livrar um inocente da cadeia. O seu gentil não merece. Quem merece estar atrás das grades são vocês. Disparará o Caio. Em seguida, ele e a Petra vão mesmo testemunhar para inocentar o aposentado, que estará preso por causa da arma que a Irene plantou na casa dele como prova do crime contra a Ágata. Enquanto isso acontece, uma médica comunicará ao Marino que o caso da Lucinda é muito grave, mas explicará que ela está reagindo bem e que inclusive será transferida para um quarto. O Christian terá uma conversa emocionante com a mãe, ainda em coma, e pedirá para ela acordar no dia do seu aniversário. O Marino sofrerá muito ao descobrir que a Lucinda pode passar meses em coma. Não é justo, meu Deus. Por favor, faz um milagre. Faz ela acordar, eu imploro, dirá. Ele receberá a notícia da médica responsável pelo caso e, mesmo abatido, demonstrará confiança na recuperação da amada. O delegado continuará falando com a presidente da cooperativa assiduamente, certo de que ela poderá ouvi-lo. A profissional que cuidará da mulher dirá que as conversas podem ajudá-la a recuperar a consciência mais rápido, e ele seguirá o conselho à risca. Não à toa, o Marino fará toda uma declaração de amor. Agora eu vou te deixar descansar, meu amor.
Descansa, que é pra você voltar pra gente logo. Amanhã eu tô aqui, no mesmo horário. Tá pensando que vai se livrar de mim? Não vai não. Eu te amo muito, Lucinda. Eu não vejo a hora de ter o seu sorriso iluminando a minha vida de novo. Mas agora deixa eu ir pra delegacia, porque eu tenho muitos crimes pra resolver. Eu quero continuar sendo um delegado exemplar, como você me fez ser, dirá ele, emocionado. Disposta a lhe dar atualizações, a médica o chamará de canto assim que ele deixar a mulher para trás. O quadro da sua esposa está estabilizado. Eu vou pedir uma série de exames. Se estiver tudo bem, nós vamos tirá-la da UTI e transferi-la para um quarto. Explicará. Assustado, o Marino perguntará até quando isso durará. Mas doutora, ela pode ficar assim, em coma, ainda muito tempo? Perguntará o policial. Olha, delegado, infelizmente, isso é difícil de precisar. A Lucinda pode ficar em coma por dias, semanas, até meses. Devolverá ela. O semblante do delegado vai cair com a menção de meses. Ele repetirá a palavra em tom de interrogação e a médica demonstrará compaixão. Mas esperamos que isso não aconteça. Estamos fazendo tudo para ela voltar do coma. E os estímulos sensoriais são essenciais. Por isso, se ela puder ser transferida para o quarto, será muito bom. Declarará ela. A gente vai poder visitar ela mais vezes, doutora? Continuará. Melhor, você, familiares e amigos vão poder vir aqui sempre. E ela vai ter direito até a um acompanhante. Anunciará a profissional da área da saúde. O Marino pedirá para ela que o avise quando a mulher puder ser transferida para um quarto. Depois, fará um último anúncio e irá embora. A Lucinda é uma mulher muito forte. Eu sei que ela vai voltar logo para nós. Por outro lado, enquanto isso acontece, de olho no dinheiro do Natercinho, a Anneli arriscará tudo para se livrar do novo marido e fugir com o Luigi. O italiano até tentou impedir o casamento dos dois, mas não conseguiu e sofreu ao ver a ambiciosa trocar alianças com o ricaço. Mas esse triângulo amoroso terá uma reviravolta, já que o trambiqueiro do Luigi escutará escondido uma conversa da amada com o Natercinho. O Natercinho irá desmascarar a Anneli e confessará que sente que a mulher gosta do italiano. Anneli, nós precisamos conversar. Eu preciso saber a verdade. Não dá para continuarmos assim em mentiras, falará o rapaz. Ué, mas que foi, ô Natercinho? Mentiras? Como assim mentiras? Quem é que tá mentindo? Você? Responderá a golpista. Não, Anneli, eu ando notando umas coisas estranhas entre você e aquele italiano. E não é de hoje não, Anneli, dirá o rapaz. A Anneli, esperta da forma que é, tentará desviar do assunto, mas o seu esposo não deixará. Isso é coisa da sua cabeça, Natercinho. Você vem falar isso logo agora que eu tô com a minha irmã em coma no hospital? Chega, Anneli, chega de mentiras. Não tenta mudar de assunto. Confessa pra mim, você gosta do Luigi? É isso, né? Finalizará. Ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, a Graça, ao entrar no quarto do seu filho, se deparará com uma cena que a deixará com medo. A Irene estará abraçada com o Danielzinho e conversando com a criança, como se estivesse sussurrando segredos. Irene? O que está acontecendo aqui? Quem te deixou entrar assim? E quem te deu autorização para pegar meu filho? Perguntará, já estressada com as intromissões da Irene. A surpresa e a confusão tomarão conta da loira diante daquela visita inesperada da malvada. Anda, Irene, responde. O que você está fazendo aqui? Perguntará a mocinha, que se aproximará para tentar retirar o seu filho das mãos da criminosa. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Terra e Paixão? Gostariam que a Irene acabasse presa nos últimos capítulos da novela para que não cometesse nenhuma outra maldade?
Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento emocionante te esperando, bem na sua tela. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí. Até mais!